Em Berlim, logo após a Segunda Guerra Mundial, a cidade era um amontoado de escombros, cinzas e fome. As ruas estavam cheias de prédios destruídos, paredes quebradas que mais pareciam fantasmas do que casas, e pessoas vagando como sombras, com roupas rasgadas e olhares vazios. Não havia muito dinheiro, quase não existiam suprimentos, e parecia que todos, do mais rico ao mais pobre, carregavam a mesma necessidade básica: o desespero por comida. A guerra havia acabado, mas a batalha pela sobrevivência ainda se arrastava. Crianças imploravam por restos de pão, mulheres trocavam qualquer coisa que possuíssem por um pedaço de carne suspeita. E homens trabalhavam em escombros apenas para conseguir um punhado de batatas. Foi nesse período sombrio que começou a circular uma história aterradora, passada de boca em boca, entre cochichos no mercado negro e conversas abafadas nos abrigos. Dizia-se que uma jovem, chamada Ana, estava voltando do trabalho certo dia. Ela era costureira, ganhava alguns trocados remendando roupas de soldados e civis, e vivia com a mãe doente em um pequeno apartamento escuro, onde o frio parecia morar junto delas. Ana era magra, com o rosto abatido pela desnutrição, mas ainda mantinha uma chama de esperança nos olhos. Ao atravessar uma rua movimentada, lotada de pessoas famintas, Ana notou um homem que se destacava na multidão. Ele usava um casaco puído, óculos escuros e segurava uma bengala. Parecia cego. O homem andava lentamente, tateando o caminho, até que se virou em direção a ela. "Senhorita, poderia me ajudar?" perguntou em voz baixa, quase suplicante. Ana se aproximou, curiosa e também por compaixão. "Claro, o que deseja?" O homem então retirou do bolso um envelope amarelado, sujo e amarrotado. Estendeu-o para ela com mãos trêmulas. "Poderia entregar esta carta no endereço escrito aqui?" Disse: "Fica no seu caminho. Não levará mais do que alguns minutos." Ana olhou para o envelope. De fato, o endereço ficava em uma rua próxima, no bairro vizinho. Não custava nada ajudá-lo. Além disso, a gratidão no tom dele parecia sincera. "Posso sim", respondeu, guardando a carta em seu bolso. O homem sorriu brevemente, balançou a cabeça em agradecimento e virou-se para se misturar novamente à multidão. Ana começou a caminhar em direção ao endereço, pensando que talvez estivesse ajudando alguém a reencontrar um parente ou entregando notícias importantes. Porém, depois de alguns passos, algo lhe ocorreu. Instintivamente, virou-se para dar uma última olhada no estranho, para ver se ele precisava de mais alguma coisa. Foi nesse instante que o coração de Ana gelou. O homem, que até então se fingia de cego, agora corria. Corria em disparada, empurrando pessoas, sem óculos escuros, sem bengala, com olhos esbugalhados cheios de pressa. Ele desapareceu em um beco antes que alguém conseguisse questionar. Ana parou no meio da rua, atônita. O envelope em seu bolso parecia de repente muito mais pesado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Algo estava errado, muito errado. Ao invés de seguir seu caminho, ela decidiu procurar a polícia. Quando chegou à pequena delegacia, foi recebida por 2 oficiais de farda amassada e olhares cansados. Relatou o que havia acontecido, cada detalhe: o homem cego, o pedido estranho, a fuga súbita. Os policiais trocaram olhares silenciosos, sérios, e decidiram investigar. Um deles, o sargento Müller, abriu o envelope com cuidado. Dentro havia apenas uma pequena folha amassada, escrita com letras tortas e apressadas. Ele leu em voz alta e todos no recinto sentiram o estômago revirar. "Esse é o último que eu mando para vocês hoje." Ana levou a mão à boca, assustada. Sem perder tempo, os policiais seguiram para o endereço anotado no envelope. Ana, tomada por uma mistura de medo e curiosidade, acompanhou-os a certa distância. O prédio era baixo, de fachada cinzenta, com uma pequena porta de madeira. À primeira vista, parecia apenas mais uma mercearia de bairro. O sargento bateu na porta com força. Depois de alguns instantes, um homem robusto, de avental manchado, abriu com um sorriso desconfortável. O cheiro forte de carne crua escapou imediatamente, invadindo o ar. "Polícia menos", anunciou Müller. "Recebemos uma denúncia sobre este lugar." O homem gaguejou, tentou barrar a entrada, mas logo 2 outros policiais surgiram e empurraram a porta. Dentro, a cena era indescritível. 3 açougueiros trabalhavam atrás do balcão, cortando grandes pedaços de carne vermelha em tábuas manchadas. Contudo, o que primeiro pareceu ser carne comum, logo revelou seu verdadeiro horror. Ossos humanos empilhados em cantos escuros, braços, pernas e costelas cuidadosamente separados.
O cheiro metálico de sangue impregnava tudo. Ana cobriu os olhos e gritou. Os policiais, horrorizados, prenderam os homens imediatamente. Um deles ainda tentou explicar, desesperado. As pessoas estão com fome. Nós só damos a elas o que querem. Carne é carne, mas ninguém quis ouvir. A monstruosidade já estava clara demais. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O boato de que açougueiros estavam vendendo carne humana se espalhou por Berlim, e com ele a história da jovem que escapou por pouco de ser cúmplice de um crime terrível. Quanto ao homem que se fingia de cego, nunca mais foi visto. Alguns diziam que ele era apenas um intermediário, alguém que captava vítimas para o açougue macabro. Outros juravam que ele era, na verdade, um dos próprios açougueiros que fugira antes de ser pego. Mas ninguém sabia ao certo. Ana nunca se esqueceu daquele dia. Por muitas noites, sonhava com um envelope em suas mãos e acordava ouvindo o eco daquela frase em sua mente. Esse é o último que eu mando para vocês hoje.